Olá, caríssimos irmãos e irmãs que acompanham o Grupo São Jerônimo, paz e bem para vocês. Nesta sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, refletiremos sobre o texto do Evangelho, que é Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Esse texto será lido novamente neste ano, no 30º domingo do Tempo Comum, já no final do mês de outubro. O contexto é o do ministério de Jesus em Jerusalém, que foi o momento mais tenso e dramático da sua vida pública. Tanto é que teve como desfecho a morte na cruz. Após a entrada triunfante e festiva, quando ele for aclamado como filho de Davi e profeta da Galileia, conforme o relato de Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 10, logo começaram os conflitos. Em Jerusalém, Jesus ensinava no templo e o seu ensinamento não era conveniente para as classes dirigentes, religiosa e política, e nem para os grupos religiosos mais representativos da época, como os fariseus e saduceus. Jesus ensinava com muita liberdade, anunciava a chegada do reino de Deus, que Mateus prefere chamar de reino dos céus, e, consequentemente, denunciava tudo o que era entrave para esse reino de fato acontecer. E os principais entraves estavam exatamente na religião da época, muito presa a ritos e preceitos, muito fundamentalista e excludente. Inconformados com a mensagem de Jesus, que colocava sempre o bem do ser humano acima de tudo, os grupos político-religiosos faziam uma espécie de consórcio para colocar Jesus em situações constrangedoras, esperando cair em contradição para assim terem motivos concretos para acusá-lo e condená-lo, seja como blasfemo ou como agitador. Enfim, Jesus era visto como uma pessoa perigosa para o sistema, que deveria ser eliminada, e para apressar isso buscavam constantemente uma prova. Por isso faziam-lhe armadilhas, e o Evangelho de hoje mostra uma dessas armadilhas, e os primeiros versículos já deixam isso muito claro, quando diz que os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. O que a tradução do lecionário traz como experimentar poderia ser tentar, seria mais adequado, porque se trata do mesmo verbo grego peirazo, empregado no episódio das tentações, no capítulo 4, para referir-se à ação de Satanás. Isso quer dizer que Jesus foi tentado do início até o final do seu ministério, e quem está fazendo o papel de Satanás agora, na reta final do seu ministério, são as pessoas religiosas, tidas como justas e irrepreensíveis. A pergunta dos fariseus, qual é o mandamento da lei, é muito importante e reflete os debates que aconteciam nas escolas rabínicas da época acerca de uma hierarquia entre os mandamentos. Havia grupos que consideravam que todos os mandamentos tinham o mesmo valor, pois todos provêm de Deus. Outros classificavam alguns como mais importantes. Entre os fariseus, por exemplo, prevalecia a ideia de que a observância do sábado era o mandamento mais importante. Inclusive, já tinham entrado em conflito com Jesus por causa disso durante o ministério na Galileia. Como sempre, a resposta de Jesus transcende a pergunta. Recorrendo a duas passagens do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18, ele não se contenta em classificar os mandamentos, mas apresenta um estilo de vida com a sua resposta. Assim, ele propõe o amor a Deus com toda a intensidade do ser da pessoa, paralelo ao amor ao próximo como a si mesmo, como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. O mandamento por excelência é o amor.
e esse só é concreto quando é destinado simultaneamente a Deus e ao próximo. A novidade do ensinamento de Jesus está exatamente nisso. Inclusive, é do equilíbrio dessas duas dimensões do amor que depende o sentido global das Escrituras, ou seja, a lei e os profetas. O amor não é apenas a síntese ou o resumo das Escrituras, mas nessa dupla direção, a Deus e ao próximo, é a própria interpretação. Com isso, Jesus deixa claro que só há uma maneira de demonstrar que amamos a Deus e a nós mesmos, quando o próximo é amado. O amor ao próximo é, portanto, o critério do amor a Deus e, consequentemente, da nossa relação com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.